Oi, Marco! Olá! Oi, Gustavo! E aí, galera, como estamos? Com luz estranha aqui, né? Tudo bem? Vamos chegando. Mais um aí tá com vida. Vamos entrando. Pessoal que tá entrando agora, tem um aviãozinho aí, uma setinha aí embaixo. Oi, Robs! Finalmente assistindo uma live. Manda pra galera, Robs, manda pra todo mundo aí das cavernas. Hoje a gente vai falar sobre morcegos, mas a gente vai falar sobre morcegos cavernícolas, sobre a importância das cavernas. Vai ser uma live bem legal e bem diferente do que a gente tem feito. Manda pra todo mundo aí pra gente mostrar esse conteúdo pra maior quantidade de pessoas possíveis. Quem vai conversar com a gente hoje é a Jennifer. Tô esperando ela entrar aqui. Jennifer, se você estiver por aí, manda um oi. E aí, galera, como é que vocês estão? Enquanto a Jennifer não entra, conversem comigo. Ah, o Vivendo e Mochilando tá falando que tem live marcada com o projeto Morcegos na Praça. Esse vai ser sobre morcegos de caverna. A Jennifer tá aqui, deixa eu ver se eu consigo chamar ela. Chama a galera, gente. Vamos assistir essa live, que vai ser super legal. Tô ansiosa. Oi! E aí, galera? Tudo bem? Tudo bem, vocês? Todos? Tudo bem também. Aqui estamos tediados já, cansados de quarentena, Quarentena. mas seguimos firmes. E É por isso aí. aí, em BH tá tudo fechado ainda. Recife tá caótico, algumas coisas começando a abrir, mas Corona ainda tá rolando, né? E a gente tá aqui É. em quarentena o tempo que precisar, né? E como é que estão as pesquisas nesse tempo de quarentena? Então, tá tudo meio parado, né? Na verdade, com morcego, inclusive tem recomendações, né? Já vou começar falando já. Que tem recomendações também da SBEC que para trabalhos em campo com morcego e para uso de EPI, uso de todas os equipamentos de segurança, né? Mais segurança ainda para a gente não transmitir para os morcegos o corona, né? A gente vai falar mais sobre isso, mas já estou dando um spoiler. Se quiser, já calma, vamos com calma então. Que aí a gente já volta. Oi, Ana, a gente já volta nessa parte. A gente pode começar por isso, que eu acho que é um assunto, né, bastante legal. Momento. Mas primeiro se apresenta, quem é É. você, o que que você faz? Então, gente, olá. Obrigada pelo convite, Fernanda. Sempre bom falar de Eu que morcego. agradeço por você aceitar. Bom, eu sou a Jennifer. Eu estou fazendo meu doutorado aqui em Recife, no Laboratório de Ciência Aplicada à Conservação da Biodiversidade, do professor Henrico Bernard. E eu trabalho com morcego desde que eu entrei na graduação, praticamente. Desde o segundo ano da graduação eu trabalho com morcegos. Depois que eu me formei em Curitiba ainda, né? Eu formei na Universidade Federal do Paraná. Eu fui trabalhar em empresa de consultoria ambiental, que foi quando eu comecei a trabalhar com caverna mesmo. E aí eu entrei nesse mundo, vi todo o lado da consultoria, né? E de mineração e tal. E aí, depois que eu saí da Ecossistema, eu saí para fazer o mestrado. E aí, eu já quis fazer com cavernas e morcegos, né? Porque eu vi que era uma área assim que precisava, né? Porque
tem tem muito impacto, né, em cavernas, e cavernas realmente são ecossistemas muito peculiares, Muito então frágeis, né? é muito único também, né, bem singular. Então, aí eu fui fazer meu mestrado em Minas Gerais, em Lavras. Eu fiz o meu mestrado com morcegos em cavernas no Tocantins, que é uma área muito bacana também no sudeste Tocantins, uma área bastante rica para morcegos e com umas cavernas muito legais. E aí, depois, quando eu acabei meu mestrado, eu vim fazer aqui o doutorado, continuando com morcegos em cavernas. E agora eu tô fazendo. Vou fazer nas cavernas, nas Batcaves, né? Que são aquelas cavernas com milhares e milhares de morcegos. E aí eu vou fazer meu projeto aqui. São em vários estados, né? Essas cavernas. E aí, é isso. Tô há 10 anos já nessa onda de morcegos e cavernas e conservação também, né? E da onde que surgiu a vontade de trabalhar com morcegos, que são animais que sofrem um grande preconceito devido a lendas, né? A aparência deles. Certeza. Então, na verdade, eu entrei na biologia já sabendo que eu queria trabalhar com bicho silvestre, assim. E aí, mas como todo mundo, né, calouro, jovem, eu queria os bichinhos mais fofos, né? E eu queria, tipo, felinos, queria trabalhar com onça, queria os carnívoros. Só que quando eu entrei no laboratório, eu entrei no laboratório do professor Fernando Passos, na do Paraná. E aí, na época, não tinha ninguém fazendo campo com felinos mesmo, né? E aí eu fui acompanhar outros campos. Eu fui ver campo de bugio, fui ver campo de morcego. Eu sou uma pessoa já naturalmente noturna, então acordar cedo para ir acompanhar os bugios era muito difícil para mim. E a gente ficava, os bugios lá, eles ficavam em cima das araucárias, então você ficava muito longe dos bichos, quase não via os bichos. E acordando cedo, né? Tipo, 4, 5 horas da manhã, era super difícil para mim. Aí quando eu fui para um campo de morcego, eu achei assim sensacional, porque você fica, né, super ativo à noite e você consegue ter um maior contato com os bichos, né? O primeiro bicho que caiu na rede, na primeira revisada que eu fui fazer, foi o Procopterus auritus, que é a segunda maior espécie de morcego, então, e ele é super fofinho, tem os orelhões assim, e foi muito legal, assim, eu achei tipo incrível. E aí, tem esse lado, né? Realmente, os morcegos, eles são muito. As pessoas não gostam, né? Eles sofrem realmente um preconceito muito grande. E aí eu achei que era uma área que precisava, assim, né? Tipo, que seria muito legal de fazer esse trabalho de conservação mesmo, né? De mudar essa visão das pessoas, tipo, sobre os morcegos. E aí, por isso que eu comecei a trabalhar com morcegos. E desde então me apaixonei, assim. Adoro falar sobre morcegos, estou sempre falando que eles são lindos, e eu acho realmente que eles são lindos e fofos. E essa é a mensagem que eu sempre tento passar para todo mundo. Mas foi assim que eu entrei nesse mundo e ainda estou aqui. Eu acho que a maioria das pessoas não sabem, ou a galera que me conhece aí pelo Aitá, mas eu trabalhei minha graduação inteira com caverna e Ah, eu quero a graduação inteira. Então, já fui da Espelho, adoro, fundei, ajudei, né? Fui cofundadora do grupo de espeleologia de Diamantina, que a ah, Robertinha, que foi quem me indicou, fazia parte também. Então, tenho um grande amor por cavernas, pelos animais cavernícolas e tudo mais. Mas eu quero te perguntar uma coisa para ver se a pergunta continua a mesma para as menininhas da Espelho. eita, Você pergunta. conta todo o seu trabalho maravilhoso. Você conta tudo o que você faz. A primeira pergunta que surge para você é qual? Vamos ver se é a Ai, mesma que eu recebia todas as você não tem vezes. medo? Você não tem medo de entrar em Você não tem caverna? medo? Como que você é louca? Você trabalha em caverna. Você não se... Exatamente. A mesma coisa. Eu queria confirmar se Exatamente, essa é a continua pergunta assim. que E vai aí eu continuar o mostro, resto da vida para as menininhas da Espelho, né? e aí Que eu eu acho que mostro eles as veem minhas a gente fotos assim. mostro as fotos, né? No meu Instagram tem uma foto que
que eu tô num buraco, assim, perto de um esqueleto de uma cabra que morreu numa caverna, tipo, num buraco terrível, só tá aparecendo as perninhas, assim, a galera. Aí eu mostro essa foto assim e falo, não, é de boas, é tranquilo. É exatamente isso. E eu ficava com tanta raiva, porque eu acabava, por exemplo, eu apresentava num congresso, e aí o trabalho é fantástico, eu falava naquela empolgação a pessoa. Você não Mas tem você medo? Mas é essa a pergunta que você tem mesmo para me fazer do meu trabalho? acredita em tudo que eu falei? Pois é, Sacanagem mesmo, é complicado. complicadíssimo. É, mas Então, aí a gente aproveitando. tá mudando, né? Hoje em dia tem um grupo também muito legal, as Caverneiras, agora aqui no Instagram também, que elas estão fazendo um trabalho muito legal de feminismo, né? Na espeleologia, assim. Dar voz, né, mais às mulheres na espeleologia e tá sendo bem bacana o trabalho das meninas. E tem muita mulher foda na espeleologia, né? Demais, a mulherada E não como tem em medo, todas as áreas, nós somos demais, assim. Mas na exatamente. espelho, assim, eu acho que por ser um trabalho que exige muita atenção, minúcia, normalmente as mulheres que pegam para trabalhar com isso, elas se destacam realmente, Com sabe? certeza. E tem o que a gente tem o plus, né? Porque às vezes a gente é mais delicadinho e tal, a gente consegue entrar nos buracos que os caras não conseguem, né? E no fim das contas a gente consegue ir mais longe. Eu tava comentando sobre a espelho esses dias e falando, que aí um cara tentava entrar, não conseguia falar, vai lá e tenta. E, tipo, isso é normal, isso acontece, né? O É. Gustavo do Vivendo Mochilando comentou aí agora que não sabia que tinham cavernas em Diamantina. E tem cavernas em Diamantina, cavernas quartzíticas. E na região lá tem cavernas calcárias também. Aproveitando que a gente está falando de caverna, eu acho que é um assunto que ainda é muito pouco falado, as pessoas têm muito pouco conhecimento, e principalmente Sim. pouco conhecimento da vida que tem ali dentro. Comenta um pouquinho sobre a bioespeleologia, sobre a vida na caverna, suas diferenças, né? Então, eu comecei na espelho por causa dos morcegos, né? Então, assim, eu não foi assim uma. A espelho veio primeiro, né? Veio os morcegos e aí eu entrei nesse mundo da espelho, pernas, né? Mas elas são incríveis também, né? São ecossistemas, assim, únicos e totalmente diferentes do que a gente está acostumado a ver, né? Pela falta de luz, né? A gente tem essa característica principal, né, que não tem não tem luz, então a matéria, para as espécies dentro da caverna é muito mais limitado, e isso traz também toda uma especialização das espécies, né, que ali elas que se Aham. encontram na caverna, né, então a gente tem espécies que são troglóbios, eles são espécies que são restritas às cavernas, e Peraí, Jennifer, tá dando uma travadinha. Gente, tá travando para vocês também? Tá travando só para mim? Agora ela travou toda. Peraí, rapidinho. Gente, o Instagram tá nessa bobagem agora, né? De ficar travando. Não, não voltou tá bom. ainda. Pessoal, falem comigo, por favor, se vocês estão me escutando ou se é só o dela. O meu tá ok? Jennifer, eu vou te tirar e colocar de novo, para ver se a sua internet. O Instagram tá gostando de ficar travando agora. Vou tentar dar Oi, Pri. Tenta colocar no 4G, que às vezes melhora. E agora? Acho que voltou. Vamos tentar então. Vamos lá. Então, você estava Então, onde que falando que dentro das cavernas, principalmente a questão da matéria orgânica, né, do substrato, para servir de do alimento para os animais, é muito escasso, pela falta isso, de por luz, causa por não ter planta ali dentro. disso. Exatamente, não tem organismos fotossintetizantes, né? Então isso vai limitar bastante o recurso ali dentro. Travou de novo.
Eita. Ai, gente, e aí? Voltou! Agora, voltei. Ai, Voltou. meu Deus. E aí, então, recurso que vem, que tá ali próximo da entrada, né? Que tem uma influência na entrada e de fora. E também os morcegos eles vão entrar com um importante papel nessa questão dos recursos, que é justamente pelo guano, né? O cocô dos morcegos. Então Cocô eles do vão, os morcego. morcegos eles precisam sair para se alimentar, então eles são aqueles animais que são conhecidos como os troglóxenos. Então eles precisam sair para se alimentar, mas eles voltam e aí eles vão fazer o cocôzinho deles ali na caverna. O cocô dos morcegos, né, que tem os morcegos insetívoros, tem os morcegos frugívoros. Então esse cocô vai alimentar, vai servir de nutriente para uma infinidade de rede trófica de outros organismos, né? Então tem aqueles bichinhos que ficam só dentro da caverna, são restritos à caverna. E aí tem um monte de outros bichos, tipo aranha, grilo, colêmbola, uns bichos que você nem consegue ver. E eles estão ali se alimentando desse guano. E por isso que assim, o ecossistema dentro de uma caverna é totalmente diferente. Assim, você vai. Tem muito bicho que a gente nem conhece, na verdade, dentro da caverna, né? Porque de tão especializados que eles são, tem muito bicho que ainda nem foi descrito, né? Que a gente ainda não conhece. Então é Você bacana quer procurar demais. bicho em caverna, você tem que procurar no cocô do morcego, gente. O E morcego, tem você uma tem que deitar. variedade enorme. Tem cocô de tudo quanto é tipo e molhado, já tá seco. Você vai achar um monte de bicho diferente e não pode ter nojo, não. Porque também não é muito. Tirando dos hematófagos, os outros até eles são de boas, os cocôzinhos. Conta um pouquinho sobre os troglóbios, que são os animais que são totalmente especializados já para características cavernícolas, para viver dentro de caverna. Os troglóbios, eles são, então, eles só vivem dentro das cavernas, né? Então, eles passaram por grandes adaptações, né? Para conseguirem sobreviver nesses ambientes. Então, eles têm os olhos reduzidos, porque na escuridão você não vai... Faz é, sentido ter olho. precisa, né? Eles são despigmentados, então eles são todos mais branquinhos, porque também, né, não tem luz, não precisa de muita diferenciação, então eles são todos mais branquinhos. Eles são mais longos também, eles têm os apêndices, né? A gente está falando aqui de invertebrados, né? Então eles têm os apêndices todos mais longos e eles são muito raros, assim, na verdade, é bem difícil para uma pessoa que entra na caverna simplesmente para turistar e tal. A galera que trabalha com invertebrado, eles já sabem onde que esses troglóbios estão, eles já vão direto nos lugares. Mas quando eu comecei na consultoria, eu também ajudava, né, a coletar invertebrado. Até que eu conseguia ver um troglóbio, demorava, hein, gente? Olha, eu tive que penar um pouquinho para começar a enxergar os bichos. E é muito interessante como essas adaptações permitem que eles completem o ciclo todo de vida deles num local que tem zero luz, porque normalmente onde os troglóbios estão é nos locais nas zonas mais Mas afóticas, né? Não tem luz nenhuma. E a gente acha que não exatamente. tem vida, né? Quando eu comecei a trabalhar com caverna, com a bioespeleologia, né? Com os animais cavernícolas, as pessoas me perguntavam muito, mas tem vida lá dentro? Mas tem bicho lá dentro? E é realmente É, isso que você falou. Você tem que ir treinando seus olhos para ver. Você, como turista, não vai entrar e se abaixar num cocô de morcego e com procurar a certeza. vida tendo num cocô de morcego, numa frestinha de. Tem muito medo também, né, de caverna, assim, né? Tipo, a gente vai até a galera que tá próximo, né? Que mora próximo de caverna, assim. Tem muita gente que não tem coragem de entrar também, porque tem medo, porque, né? Então, o pessoal não tem nem noção do que tem lá dentro, né? E aí, realmente, para você achar os bichos, você tem que ir pro chão mesmo, deitar e se rolar, deitar e rolar dentro da caverna, não ter medo de sujar.
E é bem isso, né? Tem que só se joga. E as cavernas têm uma importância ecológica muito grande, né? É incrível. Elas servem, assim, elas são importantes para diversas áreas, né? Tanto até para gente, né? Tipo, hidrologicamente, assim, tem muitas cavernas que têm aquíferos, tem cavernas que são importantes geologicamente, arqueologicamente, né? Que contam a história de, de anos e milhares de anos. Mas biologicamente falando, além de dar suporte, né, para a existência desses invertebrados todos super especializados, por exemplo, para os morcegos, as cavernas elas são ótimos abrigos, né? Elas têm uma estabilidade ambiental que vai proporcionar, então, um ótimo abrigo para o morcego, para ele se reproduzir, para eles cuidarem dos filhotes, proteção contra predadores também, né? Então, assim, para biologicamente falando, as cavernas elas são realmente incríveis abrigos, né? Para uma infinidade de bichos, não só para morcego também, né? Mas a gente consegue ver também pequenos roedores, ou às vezes, sei lá, até felinos também, às vezes é Utilizando possível como encontrar uma abrigo, né? que eles vão se proteger lá, dependendo, né? Então é muito bacana, assim, é um ecossistema muito importante, realmente para a conservação, né? De uma grande biodiversidade, assim. Então é bem massa. E é igual a gente estava comentando, existem animais que só, existem espécies que só ocorrem em ambientes cavernícolas. Então, Exato. tem às vezes uma caverna bem pequenininha que tem uma espécie ali que só vai ocorrer ali, não vai ocorrer em lugar nenhum. Então, é importante você preservar aquele ambiente. E também Com tem certeza. questões culturais envolvidas nessa questão, nessa importância das cavernas, né? Tem muitas comunidades que usam as cavernas como, como é que é o nome? Quando você vai rezar. É culto religioso, né? É, Como elas fazem gente, altar tem dentro um da nome, né? caverna. Faz uma como se fosse E uma grutinha de religiosa, né? Fazem cultos religiosos ali dentro. Tem a beleza cênica, que é. Quem tem medo de caverna não entende o que é não, você chegar lá e ver aquele mundo maravilhoso que tem ali dentro, né? Porque realmente são coisas que você não vê fora. com certeza. E o pessoal não valoriza muito, né, também, assim, às vezes, tipo, caverna é só um buraco, né? Tipo, não tem nem noção, assim, do que acontece, do que pode ter lá dentro, assim, às vezes tem cavernas lindas e maravilhosas com cachoeira dentro, com um mundo de espelhotema, é, é muito diversificado também, né? Assim, tem litologias diferentes, né? Então elas pode ser caverna de calcário, pode ser caverna de granito, quartzito, ferro. Então elas são muito diferentes, assim. Você pode encontrar muitas coisas bem Diferente. opostas Uhum. em diferentes cavernas. É bem bacana, assim. E quais são os E principais problemas hoje que essas cavernas têm enfrentado? E, então, consequentemente, a fauna cavernícola, né? justamente isso, né? A nossa ação humana, né? A gente tá aí sempre agindo na nossa natureza. E, assim, tem muito, tem muita caverna que tá mais próximo da população, né? Então elas têm pichação, degradação, às vezes o pessoal joga lixo, às vezes o pessoal tipo faz depósito de lixo mesmo, sabe? De jogar tudo que Descarte sobra, de tudo da casa, né? descarte de tudo. Tem história de caverna próximo de matadouro que os caras jogam, que é tipo tenso, assim, de você encontrar um monte de sangue dentro da caverna. Isso já é um impacto grande, né? Para a biodiversidade dentro da caverna e para a caverna em si, porque você pode destruir também os espelhotemas e toda a estrutura física, né, da caverna.
O turismo, às vezes, também, quando as pessoas têm as cavernas próximas e aí elas vão turistar lá dentro e não fazem da melhor maneira, né? De uma maneira que protege, que não destrói. E além disso, assim, além das pequenas atividades singulares, né, da população, tem os empreendimentos, né? Tipo, a mineração, por exemplo, é um dos grandes impactos das cavernas, assim, porque geralmente a área você vai minerar, tipo, calcário, você vai minerar ferro, e geralmente tem caverna nessas áreas. Então, a mineração em Minas Gerais, então, nossa, é mineração por tudo quanto é lado, né? Super triste ver você ver, assim, às vezes, uma paisagem super bonita e daí, tipo, lavra de mineração, né? Então, é super tenso esse impacto que a mineração tem dentro das cavernas, né? E às vezes, assim, é, como você falou, né? Tem espécies que estão lá em uma caverna e aí vem a mineração, vem o empreendimento e vai suprimir aquela caverna, né? Então vai acabar, não vai ter mais aquela espécie, vai ser tipo extinta mesmo, né? Então é realmente um impacto muito grande sobre a biodiversidade, né? E essa questão, né, dos impactos nas cavernas aqui no Brasil, isso mudou, né? Antigamente as cavernas elas eram até 2008 elas eram consideradas patrimônio natural, né, do Aham. país. E aí, em 2008, isso mudou com um decreto, 6640, e aí esse decreto fez com que as cavernas elas precisassem passar então por uma análise de relevância, né? Isso teve assim dois lados, né? Porque foi bom porque depois disso, né, veio a Instrução Normativa de 2009, que deu as diretrizes então para as cavernas Para serem para classificar ter essas cavernas. essa análise de relevância nas cavernas. E isso fez com que tivesse muito mais estudo, né? A gente conheceu muito mais cavernas, porque nas áreas de empreendimento, então, tem que ter um estudo preliminar antes para procurar a caverna, e depois tem que ter um estudo para saber Uhum. da relevância da caverna. Então, isso aumentou muito o conhecimento sobre as cavernas no Brasil, né? Que a gente tem mais de 20 mil agora conhecidas e cadastradas no SECAV. Mas isso também, essa instrução normativa, então, ela permitiu a destruição, né, de algumas cavernas. Então, as cavernas elas são classificadas em baixa, média, alta e máxima relevância, e só as cavernas de máxima relevância é que Nunca. tem, tem proteção integral garantida. As outras três todas, elas podem sofrer impactos negativos mediante algum tipo de compensação ambiental. Mas mesmo assim, às vezes tem umas cavernas que vão poder ser destruídas, mas só tinha a determinada espécie ali, ou para uma população de morcegos, ela era super importante para a reprodução e tal, mas mesmo assim ela vai poder ser destruída mediante uma compensação, né? Então isso, ao mesmo tempo que foi um impulso assim nos estudos de cavernas, essa mudança na legislação, mas isso também reduziu a proteção, né, para a biodiversidade cavernícola. Assim. Tudo bem que antes também é importante dizer que antes não tinha esse controle, né, sobre quais cavernas estavam sofrendo algum Entendi. impacto. Então, isso aumentou o controle também. Então, por isso que é uma via de mão dupla, assim, né, a nossa legislação agora. Mas esses impactos realmente são muito grandes, né? Dá para perder muita coisa se não for feito da Quais maneira. são os critérios hoje, Jennifer, para classificar a caverna como máxima relevância? Troglóbio? Então, para a biodiversidade, tem troglóbio, tem a presença de espécies ameaçadas, tem. Deixa eu lembrar. Na verdade, assim, ó, vou ser sincera que eu sei mais da parte de morcegos, né? E o único critério que define a proteção para
para espécie, para morcego de máxima, para caverna de máxima relevância no critério de morcego, é a presença de espécies ameaçadas. Aham. Então, nem essas bat caves, né, que são as cavernas que têm milhares e milhares de morcegos, elas não garantem isso como máxima relevância ainda. Então, é super complicado, porque é quase, né, tipo, é difícil de você achar muita espécie ameaçada por aí. A gente de morcego só nós temos 7 espécies ameaçadas de morcegos no Brasil. 4 delas são bem associadas a cavernas, né? Tipo, 3 são estritamente associadas à caverna e uma é o morceguinho do cerrado. Ele tá ameaçado por causa do cerrado, né? Porque ele é endêmico do cerrado, mas também porque ele é bem restrito às cavernas. Mas são poucos os critérios assim que definem mesmo cavidades de máxima relevância. De invertebrados, eu acho que a Roberta pode jogar uma colinha aí, porque eu lembro que a presença de troglóbios é Glóbulos, eu lembro. Mas isso. o negócio é E assim, né, Jennifer? Eu acho que nem é questão de terem também, poucos animais, espécies ameaçadas na caverna, é questão de terem poucos estudos em caverna, né? com certeza, Porque também. todas as vezes que você vai trabalhar com caverna, principalmente quando a gente trabalha com invertebrados, remexe um tiquinho ali, se acha espécie nova, se acha bicho que não foi É, descrito, igual você falou, né? Que tem muita coisa ali dentro que a gente não conhece ainda. Pelo acesso que é difícil. invertebrado, Que é? invertebrado tem um monte, né? Invertebrado É, tem um monte de espécie que não é conhecida, um monte de espécies para descrever. E as cavernas, mineração e empreendimento está aí comendo solto, né? pois é. É realmente falta estudo. E também isso também é meio complicado do lado do. Isso é uma coisa da IN também, né? Que é super complicada porque tem toda a questão do tempo, né, que leva para essas espécies serem descritas e do tempo que o empreendimento quer funcionar, né, quer operar. E isso bate, né? Vai contra uma coisa contra outra. Tipo, você vai. Porque as espécies precisam ser descritas, né? Então, como que você vai liberar se você não sabe se a espécie, se ela está ameaçada, se ela é um relicto, se não Aham. é? Então, é super complicado, né? Super De complexo, essa porque tem questão tempo para você fazer da as coisas, e às vezes no tempo que é passado para os biólogos, né, para os espeleólogos, eles não conseguem fazer tudo que é realmente necessário para chegar a alguma conclusão sobre com aquilo. certeza não. Exatamente. E aí fica um monte de espécie coletada para descrever e aí você não. Ela, tipo, a caverna vai rolar um empreendimento no meio do caminho, as espécies vão para coleção, tipo assim, se for espécie que só tinha naquela caverna, vai, tipo, já vai ser descrita extinta, né? Porque Exatamente. não vai ter mais a Porque não vai caverna e ter tempo, não. né? Exatamente, então é bem difícil. E o seu projeto, Jennifer, do doutorado, né? Conta pra gente melhor sobre Então, essa relação do morcego com as cavernas, o seu projeto em si, o que que você faz, o que que tem a ver com a conservação. eu já dei uma adiantadinha, né? Já falei tudo da IN, assim, para poder fazer uma introdução para o que é o meu projeto, né? Que é Então, é muito, muito exatamente assim. legal, gente. Como existe essa legislação, né, para o licenciamento ambiental, né, que é essa análise de relevância das cavernas, ela ela teve a primeira versão em 2009 e aí em 2017 ela foi atualizada, né, melhorou bastante em relação a vários aspectos, mas ainda, pelo menos do ponto de vista dos morcegos, ela precisa melhorar ainda. Tipo, tem critérios que são muito subjetivos, tem critérios que não vão ser muito efetivos para você fazer a conservação de uma caverna. Tipo, por exemplo, ela põe lá, tipo, a presença de espécies de importância ecológica, né? A gente, eu ainda não falei Que é muito isso? sobre morcegos, tipo, mas os morcegos, eles, além deles serem lindos, que eu já falei que eles são lindos e fofos,
eles têm realmente uma importância ecológica muito grande. Tipo, os morcegos frugívoros, então, eles vão fazer dispersão de sementes, então, eles vão ajudar na regeneração de florestas. Os morcegos insetívoros, eles vão fazer controle de pragas, então, nas plantações, né? Você não precisa usar tanto agrotóxico assim, porque tem lá um monte de morcego que vai comer as lagartas, os insetos, né, que vão estar atacando as plantações, então isso também é importante para a economia. Tem os morcegos nectarívoros que vão fazer a polinização, então, assim, a maioria das espécies tem alguma importância ecológica, né? Eles vão contribuir com alguma coisa no ecossistema. Então, os morcegos, eles têm diversas importâncias, né, ecológicas. E aí, como que você vai avaliar se uma espécie é mais importante ecologicamente do que outra espécie? Então, isso fica um pouco não efetivo, né, não objetivo para uma classificação de uma caverna, para você usar numa classificação de caverna. E tudo Então, que o não meu é muito projeto efetivo, os empreendimentos usam para passar a é boiada, né? exatamente Como diz o nosso governo nosso querido. aí. E aí, inclusive, isso também acaba dificultando o processo mesmo de licenciamento ambiental, né? Tanto no processo para os biólogos fazerem o estudo, para a empresa né, que está pedindo o estudo. Então, assim, deixa o processo um pouco mais devagar, né, de licenciamento. Além disso, como eu falei dessas cavernas que não estão, né? Essa instrução normativa, ela só funciona para cavernas que estão em áreas que são de interesse para empreendimentos, né? Elas estão em áreas que vai ter um empreendimento ali. Então, a gente tem mais de 20 mil cavernas no Brasil cadastradas, né? Que a gente conhece, então tem muito mais que a gente ainda não conhece. Mas assim, tem muita caverna que não está em área de empreendimento e tem muita caverna que não está em área de proteção, não está em área de proteção, né, em unidade de conservação. Então, assim, tem muita caverna que, por exemplo, onde eu fiz o meu mestrado, no Tocantins, são cavernas que estão em fazendas, são cavernas que não estão em uma área nem de empreendimento e elas também não estão protegidas, entendeu? E, por exemplo, no Tocantins, uma das cavernas que eu fiz meu mestrado, é, é a maior riqueza de morcegos registradas, tipo, para o mundo, assim. Tem 26 espécies registradas nessa caverna e ela não tem, assim, nenhuma proteção garantida, sabe? E aí, então, a gente não tem um protocolo de classificação utilizado para conservação também, sabe? Então, o meu projeto de doutorado agora, a gente fez uma revisão da IN, falando de cada um dos critérios utilizados para morcego, falando o que pode melhorar, o que está ruim, por que não deve ser usado, por que pode ser substituído por outro critério. E aí eu também estou preparando esse protocolo de classificação de cavernas prioritárias para conservação, né? Baseado em diversos critérios também, como espécie ameaçada, como riqueza, vários critérios. E aí, para a gente então poder utilizar isso tanto para conservação, né, por essas cavernas que não estão em áreas de empreendimento e, sei lá, para pesquisa, para o pessoal da espeleologia que for fazer trabalho né, for visitar as cavernas e tal, fazer trabalho de levantamento de morcego, de repente aplicar esses protocolos e aí poder ter uma base para pedir uma proteção para essas cavernas, né? Para tentar proteger essas Aham. cavernas de alguma forma, né? Então, estou trabalhando nesse protocolo e a gente vai mandar, né, para mais morcególogos para que eles possam contribuir também, porque eu sozinha não vou saber tudo que é necessário para os morcegos, né? Então, assim, a gente vai mandar para mais gente para eles opinarem, darem palpite e tal também. Se alguém estiver vendo aí, alguém que trabalha com morcego e tem interesse, pode mandar mensagem no meu Instagram também. A gente está aberto a pessoal que quiser saber mais. E aí depois a gente vai testar isso em campo, né? Vai fazer uma comparação com a instrução normativa que está rolando esse ano, agora, né? Atualmente Agora,
E aí vamos ver se esse protocolo vai ser efetivo também de uma maneira melhor, né? Mais objetiva e melhor. Uma outra parte do meu doutorado também tem uma parte ecológica que eu vou ver por que que os morcegos eles selecionam as espécies que formam grandes colônias, aqui no Nordeste principalmente, né? Tem cavernas que têm milhares e milhares e milhares de indivíduos. E a gente não sabe quais são as características físicas da caverna que são importantes, né, para essas espécies. Então, eu vou avaliar isso também numa parte mais ecológica. O Mas, que assim, também é super importante para propor essas mudanças, porque a gente não sabe a característica é, que está atraindo os morcegos, que faz com que os morcegos eles residam mais ali do que em outros locais, né? Ocupem mais aquela caverna, então tudo isso é junto, né? A ideia é exatamente, é vocês, válido. a ideia é vocês proporem depois as mudanças na lei, vocês tentarem atingir assim, esse patamar. Na verdade, a instrução normativa ela tem que ser revisada a cada 5 anos. Então, o meu doutorado ele está bem ali no meio, entendeu? Eu comecei em 2018, a instrução normativa ela saiu em 2017, né? A última. Eu comecei em 2018, então assim eu tenho os 4 anos para poder trazer novas coisas no ponto de vista dos morcegos, né? Novos insights. E aí, o que a gente espera é que dê, né, para falar com o pessoal do SECAV, para que eles incorporem, né, essas Claro. nova maneira de classificar as cavernas baseada em morcegos, né? Porque, na verdade, a classificação de cavernas tem vários outros quesitos, né? Não é só a Tem. biológica, né? Tem Beleza geológica, cênica, tem cênica, geologia. tem um monte de coisa. Então, assim, a gente quer contribuir para essa classificação, pelo menos no ponto de vista dos morcegos, né? Que é uma parte importante das cavernas também. Então, eu tenho aí mais uns 2 anos para propor isso e eu espero que eles possam usar, né? Que eles realmente apliquem tanto no licenciamento e também eu espero que isso seja bastante utilizado pelo meio acadêmico também, né? Pela academia, para a gente Sim. colocar mais essas cavernas a proteção, né? Porque, tipo, tem. De todas as cavernas que tem no Brasil, cerca de 35% está em área de proteção de unidade de conservação, né? Federal. Mas aí são só em 8% das unidades de conservação. Então, assim, tem bastante, relativamente, né? Uma quantidade considerável de caverna protegida, mas elas são muito acumuladas, né? Então tem poucos parques, poucas unidades de Uhum. conservação que estão concentradas esse número de cavernas protegidas. Então a gente precisa de mais áreas protegidas, né? Com Por exemplo, certeza. essa área lá do Tocantins é uma área que super precisa de Eu proteção, assim. fiquei Então, chocada com isso. Nem essas informações fazem com que a caverna entre na máxima relevância. Nem com esse dado então, de que tem a maior população do mundo. atualmente não, tipo, essas cavernas População não, né? de Comunidade. milhares, as Batcaves, né? Elas atualmente, mesmo sendo uma Batcave, elas são classificadas como alta relevância, né? Acaba sendo classificada como alta relevância. Pode ser que ela não vá ser destruída mesmo, né? E tal, mas pode ser que ela vá ser destruída, né? Tipo, então existe essa possibilidade de deles suprimirem a caverna, né? Mesmo ela tendo milhares de morcegos. Então aí vai rolar todo um processo de afugentamento das espécies, o que é super estressante para os bichos, porque, né, imagina, um trabalho danado para você esperar as espécies saírem, daí você fecha a caverna, daí os bichos voltam, porque eles são. Existe, né, essa fidelidade aos abrigos, então eles vão voltar para essa caverna, vai morrer um monte de bicho tentando entrar na caverna, aí você vai ter que esperar lá 3 dias para todos os bichos saírem. E aí também tem todo um processo de que às vezes demora, né,
Não é assim que o processo de licenciamento vai ser tipo, essa caverna vai ser destruída amanhã e pronto. Acabou o afugentamento das espécies de morcego, vão destruir a caverna amanhã. Tipo, às vezes demora um monte, aí os bichos voltam tudo, Voltam todos. estão todos lá e eles vão destruir a caverna e vai ser um impacto tremendo, sabe, para essa população, né? Então, isso é uma coisa também que super precisa mudar, por exemplo, né? Esse é um critério Com que certeza. essas cavernas, essas Batcaves, elas precisam ser de máxima relevância, né? Elas Com precisam certeza. ter proteção integral, assim. Então, isso é um exemplo do que precisa mudar, né? Tiveram dois comentários aqui. O primeiro é da Sara, te dando parabéns, falando que a gente realmente precisa de mais especialistas propondo políticas de conservação e regulamentações. A gente concorda muito com isso e eu fico bastante feliz de estar conversando com você sobre isso, porque eu ainda vou fazer meu doutorado. Ó, E eu fico pensando muito nisso, sabe? Em fazer coisas que realmente tenham uma relevância geral. Então, com certeza. tem que envolver política mesmo, a gente tem que começar a se intrometer na política mesmo. Isso é nosso, a gente tem que fazer parte disso. E justamente E pelo agora, comentário do agora ainda Medonho, mais, né? agora Agora, ainda agora tá, a mais. gente tá, tipo, necessitado mesmo Exatamente. de políticas públicas para o meio ambiente. E aí, completando isso, que eu falei, gente, meu negócio travou aqui. O o Di alguma coisa comentou que o grande problema é o nível técnico de quem aprova essas sugestões. Eles estavam falando disso hoje. Geralmente os órgãos possuem profissionais que não conhecem a espeleologia. É igual a gente É, comentou no começo, espelho é uma coisa muito, muito desconhecida ainda, né? é, Tem pouca gente trabalhando e pouquíssima gente que está trabalhando nos órgãos, com né? certeza. Isso varia muito de estado para estado, né? Eu acho assim que o IEF aí em Minas é um dos estados que tem mais ativo, né, nessa questão da fiscalização e em relação à espeleologia e às cavernas, assim, né? O IF é bastante criterioso, eu acho até. Mas, assim, tem estado que realmente não... Os órgãos ambientais, eles não estão muito nem aí, não têm o conhecimento, tipo, aprova sem pedir estudos complementares, sem ter todo um estudo realmente eficaz, né, para você efetivamente dizer, tipo, ah, não, essa caverna pode ser destruída ou essa caverna não pode ser destruída. Com monitoramento também falta a gente poder fazer mais monitoramento, né, esses estudos a longo prazo dentro das cavernas, porque geralmente às vezes tem só a análise de relevância e aí você não tem uma continuidade, né? Por exemplo, para morcego, é, morcegos às vezes eles usam uma caverna na estação seca, que precisa de mais abrigo e tá mais quente fora e tal, precisa de uma maior estabilidade, aí eles usam aquela caverna na estação seca. Na estação úmida ele não usa, mas de repente o pessoal vai fazer levantamento, tipo na estação Estação seca, o úmida. morcego tá lá. Ah, não, mas na chuvosa não tá, então ele não tá mais usando a caverna. Só que aí, tipo, de repente, toda a estação seca, o morcego tá lá, entendeu? Aquele abrigo dele existe a fidelidade naquela estação, entendeu? Ou então vários abrigos numa mesma região, o morcego tá ali usando várias casas, porque ele pode, mas aí, tipo, a pessoa vai numa caverna, não, mas ele não tá aqui. E aí vai proteger só uma caverna quando ele usa aquele conjunto de cavernas, né? Então realmente, a gente precisa de mais estudos, né, também. Tem mais pergunta ali, né? Tem o Roberto, fez algum. A Thalia comentou que a importância sim, importância das cavernas, dos morcegos das cavernas também. Tá, É. calma. É porque a Fernanda falou que te deu parabéns de novo, que as pessoas têm que conhecer a importância do morcego. E a Thalia complementou que tem que conhecer a importância das cavernas também. Gente, caverna Com é legal certeza. demais. No dia que vocês aprenderem o É tanto que é legal legal demais. trabalhar com caverna, eu não sei nem como é que eu consegui sair desse mundo. Falar pra vocês que foi difícil. Pra mim, toda vez que, tipo, entrar numa caverna é tipo Kinder Ovo, assim, tipo, nossa, eu Ah, vou numa caverna nova. Quais espécies de morcego eu vou encontrar lá, entendeu? É tipo, caverna surpresa, assim. e tem Será que tudo, vai tudo ter. diferente, né? Quais espeleotemas? Espeleotemas são aquelas formações
rochosos, gente, para quem não sabe esse termo. A gente conhece mais estalactite, estalagmite, mas tem várias formações rochosas dentro da caverna, inclusive algumas raríssimas, que só encontram em algumas cavernas, que também deve ser um critério de classificação, porque a galera da geologia pode depois nos falar melhor, né? O Roberto, que Tá é da perguntando da geologia, litologia. é sabido se a litologia. Como é que é uma pergunta? É sabido se a litologia influencia na escolha de abrigos por determinadas espécies de morcego? Tipo, morcegos branquinho gosta de cavernas em calcário, ou morcegos laranja gosta de quartzito. Tipo, para se camuflar, né? Então, na Você tem verdade, alguma informação sobre isso? não tem muita informação relacionada à litologia especificamente, né? Igual no meu mestrado, eu fui ver exatamente isso. Também quais eram as características que influenciavam para morcego, né? Então, assim, a gente encontrou que, por exemplo, a riqueza de morcegos é influenciada pelo tamanho da caverna, a composição é influenciada também pela quantidade de, por exemplo, cúpulas ou buracos ou espelhotemas, esses espelhotemas, aqueles espelhotemas únicos ou espelhotemas que são tipo cortina, que tem um monte de espelhotema junto. Essas coisas todas influenciam, né, na seleção de abrigo. Tem determinadas espécies que gostam de cavernas mais quentes, tem determinadas espécies que gostam de cavernas mais úmidas ou tem determinadas espécies que são mais associadas às cavernas com mais cúpulas ou com mais buracos. Então, especificamente sobre a litologia, eu acho que não tem nenhum estudo ainda avaliando isso mesmo, especificamente, mas com certeza várias características das cavernas vão ser preferidas por diferentes espécies. E é legal demais. Também teve uma pergunta se o guano, o cocô dos morcegos, se eles transmitem doenças. Então, assim, o guano em si, não é que ele vai transmitir doença. Na verdade, o que acontece muito é que existe a proliferação de fungos, né? Por exemplo, estoplasma nas cavernas, por exemplo, ou então nos forros das casas, né? Quando você tem morcego que tá morando no forro da casa, e aí eles vão vai ter o guano lá, o cocô deles. A questão não é o cocô em si, mas depois de um tempo aquele cocô ele vai ficar úmido, vai ser propício então para fungos, né? Para a existência de fungos. E aí esses fungos é que vão trazer doenças, né? Na verdade, o guano dos morcegos, o pessoal não gosta, né? Quando os morcegos estão também nos forros das casas e tal. Mas o guano é muito bom também, é um adubo muito bom, né? Então, se você tá lá, né? Se você tem uma casa que tem morcego vivendo no forro e tal, se você puder colocar uns coletores lá, se você tiver uma hortinha, um jardinzinho, colocar uns coletores lá de guano, recolher esse guano, sempre bom, né? Tá cuidando exatamente, então, de aproveitar na onda da máscara, né? Usar a máscara por causa dos fungos, né? Mas tipo pegar esse guano e usar para jardinagem o guano é um ótimo adubo. Nos Estados Unidos eles vendem guano de morcego super caro para adubo. Então mais uma contribuição massa dos morcegos. Então assim, existe doenças relacionadas, mas na verdade é mais os fungos que estão ali envolvidos do que efetivamente o guano em si, né? Guano em si, né? Porque, por exemplo, fruta, né? Semente de fruta, é resto de inseto, então é mais os fungos mesmo. E também esses problemas, eles estão mais associados a essas doenças mesmo, assim, né? Que estão mais associadas às pessoas que trabalham diretamente com esse guano. Então, quando a gente vai fazer coleta, né? É recomendado que você coloque uma máscara. Se for um local muito fechado, você tem coleta que você fica ali horas no guano com um pincel coletando colêmbula, né? Bichinhos minúsculos. De invertebrado, realmente, né? Tem que deitar no chão Exatamente. lá Aí e ficar tem que ter cuidado.
Exatamente, máscara. E agora, já que eu falei antes da máscara e do corona, né? A gente já Vamos começou lá, para encerrar com a chave de ouro. falando de máscara, é exatamente isso que eu estava falando, né? Então, existe essas recomendações agora. A IUCN, né? O comitê dos morcegos lá da IUCN, eles fizeram recomendações para o trabalho em campo, né, com os morcegos, porque tipo os morcegos eles são reservatórios, né? Eles têm essa associação com diversos vírus que eles não são suscetíveis, né, à resposta inflamatória e tipo eles não vão sofrer com doenças mesmo, tirando a raiva que é uma exceção. Mas eu já falo da raiva. Vou terminar do corona primeiro. E aí, então, eles são suscetíveis a isso. Mas aí os morcegos da China que tinham esse coronavírus é um grupo específico lá da China que tem esse que tem o coronavírus que não é o novo coronavírus, isso é importante deixar claro também. É um coronavírus meio similar, ele é 96% similar com o novo coronavírus, mas isso também já veio, já teve estudo provando que não foi a transmissão direta dos morcegos, né, para o humano. Na verdade, eles são bem. Não foi esse coronavírus que existe nos morcegos, porque esse coronavírus encontrado no pangolim é assim, ó, vou contar a historinha. Não sei se a gente tem tempo ainda, mas vou contar a Pera, a historinha, gente mas tem, mas então, para não cortar no meio do caminho, eu vou encerrar é, essa, porque falta um pouquinho, a gente volta e aí você conta essa historinha e a gente fala da raiva também. então Pode tá bom, ser? beleza. Aí Daqui vocês a pouco voltam, eu galera. só. Rapidão, rapidão. Oi, Marco. Marco sempre entra primeiro, não sei que agilidade é essa. Vamos voltando. Bioespécies está aqui com a gente. Voltei. Pronto. Estava Então, falando sobre o coronavírus e o morcego. vou explicar rapidinho, então, como que rolou essa questão do coronavírus, né? Porque os morcegos, eles ficaram. Já tem toda essa problemática, né, em relação aos morcegos. E a raiva, e vírus, e etc. E, na verdade, assim, como ele já é sabido que os morcegos, eles são suscetíveis, né, a essa associação com coronavírus, já tem diversos outros tipos de coronavírus, e já é conhecido que morcegos eles são reservatórios, né, para esses coronavírus. Então, o que se falou primeiro é que os morcegos transmitiram, né, por causa da sopa do morcego, e foi isso que trouxe para a gente o novo coronavírus. Depois disso, rolou um estudo falando, então, eles avaliaram, né, a genética do coronavírus encontrado no morcego, e também avaliaram, teve um outro estudo que avaliou a genética dos coronavírus encontrados no pangolim também. E aí, o que foi que eles encontraram? Que o coronavírus do morcego tem 96% de semelhança com o novo coronavírus. O do pangolim tem 92% de semelhança com o novo coronavírus. Apesar de que 96% seja mais similar do que 92%, 4% de diferença é muita diferença para a genética, né? Então, isso já meio que descarta. Mas uma outra coisa que eles viram também, eles avaliaram o receptor, a proteína, uma partezinha da proteína viral, que vai se ligar, então, com as células infectadas. Então, Uhum. tanto eles viram do morcego, do pangolim e dos humanos. E aí, o que eles encontraram foi que essa partezinha no coronavírus encontrado nos morcegos é super diferente do novo coronavírus. E a partezinha do coronavírus, né, do novo coronavírus com o do pangolim, eles são mais similares. Então, a recepção, né, o receptor da célula
do humano e do pangolim é super similar. Então, a mais provável teoria até o momento, né, que a ciência, a gente tem que lembrar que está sempre atualizando, né? Então, até o momento, a hipótese é que essa transmissão tenha sido a partir do pangolim, porque, né, ele também é super explorado lá na China. E aí, por causa dessa diferença genética e por causa dessa questão no receptor, né, entre na proteína viral. Então, é importante deixar claro, né, que os morcegos eles não tiveram essa ligação direta, né, com o novo coronavírus, que todo O mundo vai. coronavírus. Ah, o morcego está transmitindo coronavírus. E aí, o que eu estava falando é exatamente isso, que esses morcegos da China, né, eles têm esse coronavírus similar, né, com o novo coronavírus, que é 96% similar, mas a gente pode fazer essa transmissão também, né? Então, se vai lá um pesquisador ou um espeleólogo que está com o novo coronavírus e aí tem contato com os morcegos, ele pode transmitir para os bichos daqui, né, esse novo coronavírus e a gente não sabe como que esses bichos vão responder a isso, Reagir. né? Porque, beleza, os morcegos eles têm essa resistência para vírus, mas a gente realmente não sabe, né, como que vai ser. E aí isso é todo um outro problema, né, que a gente não pode, tipo, trazer esse novo vírus para os nossos morcegos sem saber como que eles vão responder, né? E a gente não sabe nada sobre o novo coronavírus, né? Então, assim, eu tava falando que a Isso é interessante SBEC de se pensar em todo mundo que trabalha com silvestres, né? A gente com tem pouca certeza. informação, nós temos que tomar mais cuidado, não só conosco, mas com os bichos também. Com certeza, isso para todas as espécies, né? A galera que trabalha em campo às vezes é muito loucona, né? A gente vai para campo e não tá nem aí muito para essa coisa do EPI, de usar luva, de usar máscara, de não sei o quê. Eu, quando eu comecei também, tipo, sei lá, ia pra caverna, não usava máscara nem nada. E, e isso já era tenso naquela época, porque tinha essa questão dos fungos, né? Que a gente podia estar respirando lá o histoplasma e tal. Mas também tem isso em relação aos bichos, né? Que a gente não sabe como que é a transmissão de zoonose entre os humanos e os bichos. Então, eles fizeram a IUCN fez esse documento recomendando, então, tipo, se você é um pesquisador e você pode evitar de fazer campo, então, nos próximos tempos, Evite. evite de fazer campo. Se você não pode, então você, né, esteja atento, se preocupe com essas recomendações. A SBEC, que é a Sociedade, né, para o Estudo de Quirópteros, eles fizeram também recomendações para a galera aqui do Brasil, então tá lá no site da SBEC, no Instagram também da SBEC, tem as recomendações, pessoal que trabalha com morcegos ou que está começando, ou que vai fazer consultoria, é sempre super válido de dar uma olhada nesse documento, porque eles falam então dos cuidados pré-campo, dos cuidados durante o campo, dos cuidados depois do campo, tipo, de como você vai ter o contato, do que você precisa, como que vai fazer a higienização, né, dos materiais. Então, é super importante que a galera que esteja trabalhando com morcegos agora esteja atento a isso, né, e vá atrás dessas recomendações para não levar esse novo coronavírus, que às vezes a gente está assintomático também, nem sabe, vai para campo achando que está super bem e aí os bichos vão ser infectados e a gente não Sofrer sabe com como isso isso, vai né? ser. Exatamente. Então é super importante essa questão. E então, isso é o que eu tinha para falar sobre coronavírus e usem máscara as pessoas, tanto para sair de casa quanto para ir para campo, se vocês precisarem ir para campo. E aí, em relação à raiva, a raiva é um vírus que os morcegos, eles. Então, essa grande resistência, né, viral que os morcegos têm não funciona para raiva. Raiva é um vírus que eles também são. Eles morrem, né, de raiva,
E então o pessoal sempre acha, né? Ah, morcego tá super transmitindo raiva e tal, não sei o quê, mas eles também São sofrem com isso. vítimas, né? São vítimas assim como nós, né? Exatamente, são vítimas. E aí é importante também frisar que o pessoal pensa assim, ah, porque eu não falei, né? Mas no mundo tem mais de 1.400 espécies de morcegos. No Brasil a gente tem 182 espécies de morcegos. Dessas 182, 72 até agora já foram registradas utilizando cavernas. Mas dessas 1.400 espécies, só 3 são hematófagas, né? E o pessoal acha que essas espécies, tipo, primeiro que o pessoal acha que morcego é tudo vampiro, né? Morcego é tudo Drácula e, na verdade, assim, de mais de 1.400 espécies de morcegos, apenas 3 se alimentam de sangue. Dessas 3, só uma é mais conhecida por se alimentar de sangue de mamífero. Deixa eu tomar uma água, porque eu falei demais. Só um momento. Na canequinha do morcego. Claro, propaganda, né? O colar também é do morcego, o brinca do Já morcego. anotei. Super fácil propaganda de morcego. Mas, e aí, então, o pessoal acha que por essas espécies, né, elas serem hematófagas, então elas que transmitem mais a raiva. Mas aí, todos os morcegos, eles são suscetíveis, né, a transmitir a raiva. E aí tem muito isso em relação à diferença, né, entre o urbano e o rural. Porque no meio urbano não é o Desmodus, né? O Desmodus rotundus é a espécie hematófaga mais comum que a gente tem aqui no Brasil e que é a espécie que vai estar se alimentando do gado, né? Então, no meio rural é super fácil de você encontrar, por exemplo, tem o pasto, tem o gado. Se tiver, por exemplo, caverna perto, com certeza essas cavernas vão estar cheias de desmodos e são essas espécies, então, que se alimentam de sangue de gado, de cavalo e tal. E aí eles podem transmitir a raiva para esses animais de fazenda, né? E aí isso é um problema para a galera, né, os fazendeiros, tá? Eles não gostam porque eles têm que vacinar o gado, tem toda uma questão relacionada com isso, né? Que é econômica também. Mas Relação no meio econômica, né? Que incomoda. incomoda muito, mas também no meio urbano não é o Desmodos que está na cidade. Na cidade a gente encontra mais morcego insetívoro, mais morcego frugívoro. E aí, esses morcegos, então, eles também podem transmitir a raiva, né? Mas não são os morcegos hematófagos. Esses morcegos que estão na cidade, eles não vão atacar e chupar o seu sangue nem nada disso, né? Eles vão estar lá a fim de comer os insetinhos na luz, vão estar comendo as frutinhas das árvores. Frutinhas, castanheiras. Isso. Mas aí, se você tá lá na sua casa e de repente entra um morcego na sua casa e então é importante que você não tenha contato com esses morcegos, né? Então, nos municípios tem o centro de zoonoses, né? Então você pode procurar, ligar para o centro de zoonoses, porque geralmente eles pegam esses bichos e aí eles fazem, né, esse exame para ver se o bicho está com raiva e tal, porque não é todo morcego também que vai estar com raiva, né? Não é todo morcego que está infectado com raiva, então, mas você precisa se proteger também, né? E proteger os bichos também, o cachorro, o gato, que eles adoram ter contato com, né? De pegar morcego, comer morcego e tal, brincar com morcego. É importante não deixar isso e você ligar, né? Então, para o centro de zoonoses, e aí eles vão ver se vão pegar, vão tirar esse morcego e vai ficar tudo bem. Mas se você for tentar, sei lá, colocar o morcego para fora, pega com um pano, com a luva, protegido. Coloca, às vezes, ele num lugar mais alto, porque ou numa árvore, ou num muro, porque tem um grupo de morcegos, né? Os molossídeos, que eles são morcegos insetívoros, e eles não conseguem alçar voo do chão, então eles precisam pular. E às vezes eles estão lá no chão, tentando achar um lugar mais alto, e aí você acha que o morcego tá meio estranho lá porque ele tá com raiva. Mas às vezes ele só não tá conseguindo voar porque ele tá no chão e ele precisa de um lugar mais alto para voar. Então, Ah, eu não sabia disso.
Se você não tá conseguindo falar com ninguém do centro de zoonoses, pega, às vezes, o bicho com alguma coisa, né? Com um pano, com uma luva bem protegido, coloca ele num lugar mais alto que de repente ele vai embora tranquilo, em paz e não vai causar nenhum dano a mais, assim. Mas é isso, né? Em relação à raiva, é importante você ter esse cuidado, mas é importante também saber que os morcegos, eles não são todos os morcegos que vão estar transmitindo a raiva e eles também são vítimas, né? Então é importante a gente não ter essa visão errada de que morcego é mal e está transmitindo a raiva aí para todo mundo. E essa questão da raiva, gente, só voltando a lembrar, isso é para qualquer mamífero. Então, sempre toma cuidado com os bichinhos que a gente pega. A gente vê, às vezes, o pessoal levando um mico que encontrou, aí leva o mico na mão. Ai, tão bonitinho. Toma É, cuidado. O morcego, teve uma vez que os CETAS não recebem morcegos, né? A gente presta apoio aos CETAS de Belo Horizonte, Centro de Tiragem de Animais Silvestres. E aí teve um caso recente de uma pessoa que levou um filhote, era um morcego filhote, mas levou na mão e chorou, porque, ai, morceguinho, vai matar o morcego, sim. perguntando. Então, gente, toma cuidado mesmo, não pega, peçam É, ajuda. sempre E bom se ter. Não, tiver que pegar, se proteja para pegar. Não pega com a mão. agora, com essa questão do corona, isso ficou mais. Até pra gente, né? É a mesma coisa que eu tava falando em relação a gente ir pra campo sem se cuidar e sem esse contato, né? Que a gente. Que tá cada vez mais também por causa desse desenvolvimento que a gente tem, né? Que a gente tá cada vez mais explorando os recursos, a gente tá cada vez mais chegando, né? Com a urbanização no meio natural e isso está aproximando cada vez mais os bichos silvestres da sociedade, né, da população. Então, esse surto, por exemplo, de corona veio disso também, né? Que é esse desenvolvimento desenfreado que a gente está fazendo. E isso, esse contato maior, né, pode trazer diversos problemas, né? Diversas, além de impactar a biodiversidade e a natureza, a gente também pode ser impactado com isso, né? Porque os bichos têm têm esses vetores, né? Esses vírus ou patógenos, e isso acaba também sendo transmitido, né? E a gente também pode estar afetando os bichos da mesma maneira que a gente Com não sabe, né? certeza, É sempre válido a gente exatamente. Se cuidem e essa cuidem dos bichos. Essa história da gente ficar pegando em animal silvestre não é legal para os bichos, não é legal para a gente. E uma coisa que exatamente, eu gosto muito de falar também é que se acontecer algum acidente entre você e o bicho, porque você foi responsável e pegou no bicho, quem vai ser prejudicado e provavelmente vai ser morto por causa disso é o bicho, não é você. Então, o exatamente, seu amor pelo bicho, ele acaba justamente quando você perde o respeito por ele. Não existe isso de exatamente. você ter amor e ficar tratando o bicho como se fosse brinquedinho, não. Você tem que É aprender a verdade. apreciar com os olhos os bichinhos. Exatamente. É exatamente isso. Jennifer, foi muito bom conversar com você. Eu adoro espelho. Super. Não, é para falar mesmo. Foi muito esclarecedor. Muito Que obrigada a bom. todo mundo que ficou aqui com a gente até agora. E depois a gente conversa mais sobre os morceguinhos. É isso aí, galera. Muito obrigada. Obrigada, Fernanda, pelo convite. Já agradeci, mas agradeço mais uma vez. É super bacana, foi bacana demais conversar. Não sabia que você que você começou na Espelho também, então mais uma apreciadora Comecei. aí, uma fã. Então muito legal. Obrigada, pessoal, galera. Se vocês precisarem de tirar dúvidas e tal, pode falar comigo aí, o Instagram tá aí, é só chegar. Então é isso. Semana que vem a gente volta com mais Vai Estar com Vida. Robs está mandando um tchauzinho. Obrigada pela indicação, Robs. Tchau. Adorei conversar com a Jennifer. Thalia, beijos. Marco, beijos. Até semana que vem. Tchau, galera. Tchau, Fer.